Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é Roberto Pepato, da equipe de marketing para desenvolvedores da imagem. Eu estou aqui hoje, nessa manhã, junto com o Jaime Lopes, para falar um pouquinho para vocês sobre como nós construímos uma aplicação usando as APIs e SDKs da plataforma ArcGIS para entender o sistema de saúde público brasileiro. Então, antes da gente começar essa apresentação, eu gostaria de, antes de mais nada, agradecer a presença de todos e nos colocar à disposição de responder eventuais questionamentos que vocês venham a ter aí durante a apresentação. Então, vocês podem fazer as perguntas pelo chat, tá? E a gente vai tentar responder a todas elas ao final da apresentação, na parte de perguntas e respostas. Então, vamos lá. Começando a nossa apresentação, eu queria chamar a atenção, eu não sei quantos de vocês já acompanharam essa série relacionada ao sistema de saúde brasileiro. Nós começamos esse mês de fevereiro a escrever alguns blog posts nesse endereço desse blog dev.mg.com.br, que é o blog Geo4Dev, e todo o conteúdo que a gente vai apresentar aqui hoje, ele está documentado de uma maneira bem detalhada dentro desse blog. Então, para quem já conhece e vem acompanhando, eu peço, caso tenha alguma dúvida, sugestão ou comentário, deixe um comentário para a gente como feedback lá, para a gente começar a conversar um pouco mais a respeito dessas ações, né, e quais são as principais dificuldades e benefícios que vocês vêm encontrando. E quem ainda não conhece, eu convido a acessar, tá, e conhecer esse blog. Tem bastante conteúdo focado para desenvolvedores na plataforma ArcGIS publicado. Bom, como eu disse anteriormente, o problema que a gente vem tratando durante todo esse mês de fevereiro nos posts que foram realizados no blog está relacionado ao sistema de saúde público brasileiro. Mais especificamente, nós tentamos, com a aplicação que desenvolvemos aqui hoje, responder a seguinte questão: como podemos avaliar se a atual distribuição de estabelecimentos de saúde espalhados pelas unidades da federação conseguem atender a demanda da população por esses serviços? A gente sabe que esse, para um país de dimensões continentais, é um desafio que não é trivial. Existem várias informações que precisam ser recuperadas, classificadas e agregadas para que a gente consiga cruzá-las e entender um pouco do panorama de como esses serviços de saúde são distribuídos para a população. Então, quando a gente começou a realizar a construção dessa aplicação, a gente se deparou com alguns desafios e a gente classificou esses desafios aqui em 6 grandes grupos. Tá? O primeiro deles era relacionado à obtenção dos dados de estabelecimento de saúde. Então, tentamos entender o sistema de saúde brasileiro, precisamos entender aonde os estabelecimentos de saúde estão situados e quais são os atributos que me permitem classificar esses estabelecimentos por algum critério de meu interesse. Uma vez que eu consiga essa informação dos estabelecimentos de saúde, a minha próxima questão é como eu posso fazer para georreferenciar esses dados. Né? Esse é um volume de dados significativo, pode ser que eu já obtenha esses dados com as informações espaciais de latitude e longitude, mas pode ser que não. Caso a gente não tenha essa informação disponível, como mais para frente vocês vão ver que foi o que aconteceu durante o processo de captura dos dados, como é que a gente pode fazer para georreferenciar esses dados de uma forma criteriosa? O próximo passo é como obter os dados de distribuição da população brasileira. Ok, entendemos aonde estão os estabelecimentos de saúde. Precisamos agora entender como a nossa população está distribuída sobre o território. E a seguir, encontrar maneiras para cruzar, agrupar e filtrar esses dados. Então, uma vez que eu consiga trabalhar com cruzamento, agrupamento e filtragem dos dados, a gente consegue começar a obter visualizações e alguns insights que podem nos indicar situações relacionadas à distribuição do sistema de saúde sobre o território brasileiro. E, por fim, o último desafio é, uma vez que a gente conseguiu ultrapassar todas essas etapas, a gente conseguiu, então, obter os dados dos estabelecimentos de saúde, a gente conseguiu georreferenciar os dados, a gente conseguiu obter os dados de distribuição da população, cruzar, agrupar e filtrar esses conjuntos de dados. Classificamos esses dados e identificamos alguns insights. Como é que a gente compartilha e divulga isso para o público em geral, para a nossa empresa, para os nossos usuários de uma forma simples e rápida? Então, são esses 6 desafios que a gente pretende abordar nesse webinar. Eles estão, como eu disse anteriormente, documentados no blog. E a gente vai fazer uma passagem aqui
demonstrativa e entrar em alguns aspectos técnicos da solução, os mais significantes aqui, para mostrar para vocês quais foram os principais desafios e como a gente ultrapassou. Bom, se vocês acompanharam a série de posts, vocês viram que a gente usou um conjunto, né, de ferramentas e informações para conseguir chegar no resultado que a gente apresentou lá. Então, a gente trabalhou com dados provenientes do governo, tá? A gente já vai falar disso já já, o nosso próximo assunto. A gente trabalhou com um script para captura de dados na linguagem Ruby. A gente usou JavaScript e a plataforma ArcGIS para espacialização, visualização, filtragem, agrupamento e publicação dos dados. E partindo agora para o nosso primeiro desafio, a primeira pergunta que veio para a gente no momento de vamos construir essa aplicação, né, no momento de identificação do que fazer para a aplicação, foi como é que a gente obtém esses dados dos estabelecimentos de saúde. Eu vou sair da apresentação aqui agora para mostrar um pouquinho do meu browser para vocês e replicar qual foi o processo que eu usei para tentar encontrar essas informações. Bom, quando eu trabalho com dados públicos, o primeiro endereço que eu costumo consultar para ver se a gente tem algum tipo de informação relevante é o portal de dados aberto do governo, que é disponível através da URL dados.gov.br. Eu fiz uma busca pelo termo saúde lá dentro, tá? E ele encontrou para mim 38 conjuntos de dados. Tem algumas coisas interessantes, tá? Eu cheguei a analisar o resultado desse conjunto de dados um a um. Então, existe o cadastro das unidades básicas de saúde, existem alguns indicadores, algumas classificações de conselhos, né? Tanto a nível de município como a nível de estado da federação. Então, tem algumas informações interessantes aqui, mas infelizmente eu não tenho a informação completa. Para eu conseguir fazer a análise que a gente pretendia no início, eu preciso da informação de todos os estabelecimentos de saúde por todo o território nacional. E aqui a gente realmente não tem isso de forma simples. Tá? Mas existe um outro, existe um outro serviço disponível pelo governo que a gente tem essa informação. E esse serviço é o que é chamado de CNES. Tá? O CNES é o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, que você consegue acessar por meio do endereço cnes.datasus.gov.br. Então, acessando o site do CNES, vocês vão ver que tem no menu aqui uma seção de consultas, né? E dentro de consultas, o menu estabelecimentos. A primeira coisa que eu vi quando eu olhei isso é que existe uma classificação de consultas de estabelecimento por localização geográfica. Isso aqui me deixou bastante animado. Então, eu cliquei nesse link e vi que tem um mapa e uma classificação por estado, com alguma informação de total, imagino que seja o total de estabelecimentos, apesar disso não estar muito claro aqui. E aí, clicando no estado, eu consegui enxergar os municípios. Clicando no município específico, consegui enxergar os estabelecimentos de saúde. Mas eu não tenho informação espacial. Tudo que eu tenho aqui é uma informação textual e o fluxo de navegação disso aqui é meio complicado. Então, eu consigo acessar também para cada estabelecimento de saúde a ficha completa por meio dessa classificação que foi feita visualmente lá por estado. Mas aí, explorando um pouquinho mais o site do CNES, eu vi que existe uma outra opção de consulta aqui, que é a consulta por endereçamento. Então, a consulta por endereçamento, ela me permite selecionar em alguns controles como box aqui, estado, município, né? Então, eu vou escolher, por exemplo, o estado do Ceará, município Acaraú, a esfera, se eu quiser, e a retenção tributária, se eu quiser também. Ele apresenta uma lista para mim com todos os registros associados à classificação que eu fiz, e da mesma maneira, se eu clicar sobre um desses estabelecimentos, eu tenho uma ficha detalhada, que pode ainda ser mais detalhada dependendo dos links que eu clico ali abaixo. Então, bacana, é um cadastro bem completo, ele calcula para mim também paginação, tá? Então, se eu tiver, vamos pegar um exemplo aqui maior, estado de São Paulo, cidade de São Paulo. São Paulo, onde eu tenho um volume maior, né, de estabelecimentos de saúde, eu tenho, nesse caso, 331 páginas de informação, 16.501 estabelecimentos de saúde cadastrados. E, apesar de não dar para ver muito bem aqui, tá, ele tem um menu de navegação embaixo, próxima página, onde eu consigo clicar para navegar por esses registros. Legal. A informação que eu tenho, ela está disponível no site do CNES, bem detalhada, inclusive, só que eu tenho um problema.
o mecanismo para acesso dessa informação é esse que a gente está vendo. Eu preciso abrir um browser, eu preciso selecionar combo box com os filtros de meu interesse, eu preciso clicar em cada estabelecimento de saúde, recuperar cada uma dessas informações, e preciso fazer isso para cada página e cada estabelecimento de saúde listado em cada uma dessas páginas, né? Acho que já ficou claro que é um trabalho que é impossível de ser feito manualmente. De toda forma, a gente precisa dessas informações. E elas não estão disponíveis nesse site para download em um formato mais amigável. Então, qual foi a solução que a gente deu para isso? Vou voltar um pouquinho para a apresentação agora. A solução que a gente deu para a captura desses dados foi a utilização de um script na linguagem Ruby, usando uma gem. Para quem não conhece a linguagem Ruby, uma gem é basicamente um componente. Tá? É um componente que executa um aspecto específico de seu interesse pré-empacotado para sua utilização. Então a gente usou uma linguagem, que é a linguagem Ruby, e um componente pronto chamado Mechanize, já vou mostrar para vocês o que ele faz, para interagir via script como se fosse um browser com o site do Kines e recuperar informações, salvando o resultado dessas informações no nosso sistema de arquivos, no arquivo de formato CSV. Tá? Então, deixa eu mostrar um pouquinho só algumas referências para vocês do que exatamente é isso e onde vocês podem obter mais informações, além do post que eu já mencionei, claro. Bom, Ruby, como eu disse anteriormente, é uma linguagem de programação. Para quem não conhece Ruby, mas conhece outras linguagens dinâmicas como Python ou JavaScript, é possível fazer uma analogia de forma relativamente simples aqui. Tá? Ela é uma linguagem bastante simples, ela é direta, então é fácil de você aprender. Quem quiser mais informações, eu sugiro dar uma olhada nessa URL aqui, que é ruby-lang.org. Se você quiser já existir localizado para a nossa língua, você só coloca um /pt no final. Isso aqui já vem em português. E é um guia bastante compreensível da linguagem aí. Sobre a gem especificamente, a gem Mechanize, ela é disponível por meio da URL rubygems.org, tá? E toda a documentação dela, versões, etc., está disponível dentro desse endereço. Ou se você procurar no Google por Mechanize Gem, você vai achar vários exemplos e várias demonstrações de utilização disso. Tá? Eu vou abrir agora um pouco para vocês o script que eu construí para captura de dados do Kines. Tá? A ideia não é discutir cada linha desse script, ele é um script curto, ele tem, para todo aquele processo que eu comentei, 157 linhas. Tá? Eu não vou entrar por questões de tempo aqui em detalhe de execução de cada uma dessas linhas, até porque ele é bastante simples. A funcionalidade dele que está descrita aqui, se você já teve experiência com qualquer linguagem de programação, você vai conseguir fazer uma analogia muito rapidamente com isso. O que eu queria destacar é o funcionamento da gem Mechanize. Como é que a gente está usando isso e para que isso funciona. Então, dentro desse script Ruby, você vai enxergar nessa linha 29 que eu estou destacando aqui, a declaração de uma variável, esse arroba em Ruby significa, na frente do nome, né, do identificador da variável, significa que essa variável é uma variável global para o script. Eu estou criando dentro dessa variável agent uma instância do objeto Mechanize, que é fornecido pela minha gem Mechanize. Então, mechanize.new, new é o construtor desse objeto, ele vai referenciar isso para mim nessa variável agent. E por que isso é legal? Eu consigo, por meio agora dessa variável agent, que tem uma instância do objeto Mechanize lá dentro, executar métodos que simulam a interação de um usuário com o browser. Então eu consigo, por exemplo, postar, chamar um GET, fazer um GET em cima de uma URL específica e recuperar como resultado a página resultante desse GET. Então eu consigo, dentro dessa página, eventualmente identificar um elemento de form que tem uma action específica. Esse é um exemplo de utilização dessa gem. E ela facilitou a vida da gente demais para a construção desse script. Uma outra situação aqui onde a gente aplica essa mesma gem, eu tenho uma página que foi retornada por uma chamada de GET do Mechanize e eu consigo identificar um link que tem um determinado identificador dentro dessa página e atribuir isso a uma variável. E consigo simular também via script um clique por meio do nosso agente sobre esse link. Então, de certa forma, o que a gente está fazendo aqui é pegar aquele processo que eu expliquei para vocês e definir de forma declarativa em cima de uma linguagem de programação. Então, ao invés de vocês, para quem trabalha aí com desenvolvimento web, ao invés de vocês terem que controlar
todo o Document Object Model, todo o dono da página, né, e pesquisar lá dentro por cada um dos elementos, e controlar as requisições de rede, e como você vai fazer a busca e recuperação de informações, o Mechanized empacota isso para a gente numa interface de alto nível e muito simples para a gente poder programar. Então, por isso ele foi escolhido para a gente fazer esse script. Uma outra coisa interessante dentro do Mechanized é a possibilidade de usar uma sintaxe parecida com CSS Selector, para poder buscar as informações que a gente está interessado. Então, por exemplo, se eu quiser saber qual é o quarto elemento, no caso o quinto aqui, porque a gente está usando uma array baseada em índice zero, o quinto elemento dentro de uma table que está dentro do body da página, eu posso fazer uma busca usando um CSS Selector. Me dá o body, me dá a primeira tabela que eu tenho lá dentro e me dá o quarto elemento, me dá o quinto elemento, perdão, associado. Então, é bacana, tá? Porque é bastante fácil da gente usar isso. Ok? Como eu disse anteriormente, eu não vou entrar em detalhes de linha por linha da execução desse script, a gente tem isso documentado no blog. No final da apresentação, vocês vão ver novamente o e-mail da gente aí também. Se alguém tiver alguma dúvida específica em relação ao script, pode entrar em contato que a gente vai ter o maior prazer em explicar. Bom, terminado esse script, o que eu fiz? Eu fiz a execução dele. Esse script ele é um script que é executado numa interface de linha de comando. Então eu estou usando, eu chamei esse arquivo de Structure, vocês podem ver aqui. E eu estou usando o meu interpretador Ruby aqui agora para executar. Então se eu simplesmente executar o Ruby Extractor, vocês vão ver que ele começa a processar os estados, essas mensagens são todas mensagens que eu coloquei dentro do código aqui, dizendo quais são os registros que ele está baixando e salvando isso para mim no sistema de arquivos. Tá? Eu vou parar a execução aqui, mostrar para vocês mais ou menos como isso evolui no tempo. Para quem não acompanhou o post, só para dar uma ideia de benchmarking, aí, a extração de dados de todo o território nacional, ela levou na execução desse script em torno de 7 horas. Quando eu construí esse script, né, eu e o Jaime trabalhou comigo nisso, a gente não pensou em otimização de tempo de execução, a gente pensou em tentar dar uma abordagem simples. Então, certamente tem muito espaço aqui para vocês, para quem quiser evoluir, né, esse script aqui, para otimizar ele para execução mais rápida. Bom, terminei a execução do script, tá? Vencemos essa etapa. Então, depois de 7 horas, eu consegui todas as informações de todos os estabelecimentos de saúde no território nacional. Só que, como eu disse anteriormente, o dado que é resultante desse processo, ele não tem informação de latitude e longitude. E a gente precisa dessas informações para poder visualizar esses dados no mapa. Então, veio o próximo desafio, né? A próxima dúvida. Como nós vamos fazer para georreferenciar esses dados? Bom, nós já abordamos aqui em alguns webinars e em alguns posts também que existe no modelo de cloud da plataforma ArcGIS um serviço de geocodificação. Então, se você opta pela utilização de um serviço no modelo de cloud, você pode trabalhar com o próprio geocode do ArcGIS Online. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre esses serviços relacionados à iniciativa de ArcGIS for Developers. Você pode usar o próprio serviço de geocode na plataforma cloud, e aí você não precisa de nenhum tipo de software, nenhum tipo de licenciamento, e você vai pagar exatamente pelo consumo da sua solicitação. Esse pode ser um cenário interessante também, se você tem um volume muito grande de geocodes e tem uma restrição de tempo de execução, porque como você está trabalhando num ambiente gerenciado de cloud, você pode ter o processamento disso distribuído em várias máquinas e executado de forma muito mais rápida. No nosso caso, como nós precisávamos de um controle um pouco mais fino em relação ao resultado da geocodificação, e porque a gente também precisava geocodificar um volume grande, né, de endereços e a gente queria fazer isso dentro do nosso ambiente, a gente optou por utilizar uma solução baseada on-premise, uma solução que a gente rodou na nossa própria infraestrutura. E essa solução é o Galileu. Se vocês ainda não conhecem, eu sugiro acessarem a URL www.galileoonline.com.br. O Galileu ele é um produto on-premise de geocodificação desenvolvido pela imagem especializado para o território brasileiro. Por meio desse endereço, vocês conseguem acessar o Galileu, criar uma conta através do botão login e experimentar gratuitamente. Você vai ter um limite lá de geocodes que você consegue fazer para avaliar o resultado disso e, eventualmente, comparar
com outras alternativas que vocês encontrarem. Então, eu vou mostrar para vocês agora como que foi o processo de geocodificação utilizando o Galileu e o que também o Galileu oferece como resultado para a gente, qual é o diferencial dele em relação a outras alternativas que a gente tem aí. Então, voltando para o meu browser agora, aqui tem o URL do Galileu Online, né, como eu comentei para vocês. Se vocês quiserem acessar o sistema, basta clicar em Login, criar uma conta e vai ter acesso imediato disponível lá. Eu já fiz o login previamente, tá, na minha conta no sistema, e eu queria mostrar para vocês qual que é o processo para iniciar uma geocodificação. Só que antes disso, deixa eu mostrar um exemplo de um dado específico que a gente recuperou daquele script que eu executei que fez a extração dos dados do Kines. Então, ele vai mostrar o preview, tem bastante informação aqui dentro desse arquivo. É um arquivo CSV, eu vou abrir no Excel. Então, para cada informação daquelas tabelas que a gente visualizou, eu criei uma coluna dentro de um arquivo CSV e repliquei aqui. Então, tem algumas informações aqui, como, por exemplo, o logradouro e o número. Entretanto, aqui eles estão em campos separados. Então, eu criei lá para o final da nossa tabela um campo específico unindo essas duas informações. Tem algumas outras particularidades do dado que é disponibilizado pelo Kines. Como, por exemplo, na coluna de município, eles usam o nome do município e também usam como identificador o código do IBGE. Né? Se a gente for fazer um geocode usando uma descrição dessa de município, é claro que nada será encontrado. Então, eu também fiz um tratamento dentro daquele script para poder separar essas informações em colunas específicas. Mas essa é a cara do arquivo que a gente tem. Então, a gente tem logrador e número, tem código do município, tem nome do município, tem a unidade da federação, tem CEP, tem as informações básicas de endereçamento que me permitem fazer um processo de geocode eficiente. E é isso que a gente vai fazer agora usando o Galileu. Então, como é que a gente começa o processo de geocode com o Galileu? A gente clica em consulta composta e a primeira coisa que ele vai fazer é pedir para a gente fazer o upload do arquivo que a gente pretende geocodificar. Então, eu vou clicar nesse botão Choose File, escolher o arquivo, especificamente aqui eu estou olhando para um estado, por uma questão de tempo de execução, tá? Para um estado que é o estado da Bahia. Vou clicar em OK e ele vai fazer o upload desse arquivo para a gente. Ok, terminou o upload, ele vai pedir para mim um identificador para o mapa. Tá? Esse é um nome para o resultado que a gente vai ter no final do processamento. Então, eu vou colocar aqui Geocode Bahia como identificador. E aí eu tenho que fazer um mapeamento, perdão, eu tenho que fazer um mapeamento de campos da minha planilha para cada um dos campos requeridos pela solução Galileu. Então, o que eu preciso informar para o Galileu para que ele consiga geocodificar, georreferenciar os registros para mim? Logradouro, CEP, cidade e estado. Ele tenta, com base na própria nomenclatura dos campos, já fazer uma sugestão para você do campo mais adequado. Então, para logradouro, ele observou que existe um campo endereço. Só que, como eu disse anteriormente, o campo endereço, na planilha original do Kines, ela não inclui o número. Então, eu criei um outro campo lá, que eu chamei de logradouro e número, que é onde eu vou fazer o mapeamento aqui. Porque eu quero buscar não só a rua, eu quero tentar achar exatamente o local, né, o número de onde aquilo está no espaço. Então, o CEP ele recuperou corretamente. Cidade, eu tive que fazer aquela quebra, né, de código do município e nome do município. Então, a cidade, para mim, está dentro desse campo nome do município. E o Kines ele oferece informação de estado tanto de forma completa como a sigla. Aqui a gente vai usar a sigla que está dentro do campo UF. Então, fiz a minha parametrização, vou clicar no botão OK, e ele vai começar o processo. Então, você tem uma visualização de status aqui, tá? São 5 etapas para a gente conseguir concluir o processo de geocodificação. Então, eventualmente, se você tiver mais de um arquivo, ele gerencia isso em algumas filas para você. Aqui o meu foi o primeiro da fila, então ele foi concluído imediatamente. O geoprocessamento ele mostra o andamento, então eu consigo acompanhar aqui em tempo real. Foram processados, nesse momento aqui, 314.549 registros. E isso vai evoluindo conforme o tempo. A partir do momento que essa etapa de geoprocessamento se encerra, a gente vê a geração de um arquivo CSV, o progresso disso. A publicação disso como um serviço de mapa, como um feature service, que você pode eventualmente consumir diretamente na sua aplicação. A gente vai falar um pouquinho mais da aplicação mais para frente.
e atualização de estatísticas, que a gente também já vai mostrar logo a seguir. Eu não vou esperar o final dessa geocodificação e nem preciso fazer isso, tá? Porque o Galileu, ao fim do processo de geocodificação, ele envia um e-mail para a sua conta cadastrada no sistema, então você pode configurar todo esse processo, clicar em OK, fechar essa aplicação e fazer outra coisa. Quando o processo de geocodificação terminar, ele te envia um link para que você acesse o mapa com o resultado disso já. Eu vou simplesmente voltar para a página principal, eu vou pegar o histórico de algumas consultas que eu já fiz aqui para mostrar para vocês quais são as informações que se tem como resultado. Então, vou pegar, por exemplo, o estado de São Paulo, que tem um volume significativo de estabelecimentos de saúde associados. Então, aqui a gente tem cada um, isso aqui são os identificadores que a gente colocou lá, que eu chamei de Geocode Bahia, né? Nesse caso eu chamei de São Paulo, é o que ele aparece como identificador do mapa para a gente. O status do processo, a hora de início e a hora de fim. E tem três botões de ação para a gente aqui. O primeiro deles é o botão de estatísticas, tá? Que tem um label de gráfico aqui. Então, se você clicar nesse label, ele vai mostrar para a gente, do processo de geocodificação, qual é o percentual que foi possível de ser geocodificado por rua e por número, que aqui recebe uma classificação de 4 estrelas. Isso significa o quê? Que conseguimos encontrar exatamente no espaço aquela rua, naquele estado, naquele município, naquele número, e isso foi apontado, espacializado por meio de uma latitude e longitude. O percentual de geocodificação do que chamamos de 3 estrelas, que é, encontramos até o nome da rua, entretanto aquela numeração não existe ou não foi encontrada na base. O percentual de registros encontrados por nome de rodovia ou por nome de município, e o percentual de registros encontrados por estado. Então, essa é uma primeira classificação. Aqui a gente tem a quantidade de registros. Para São Paulo, nesse exemplo, foram 66.104 estabelecimentos de saúde. E eu posso fazer o download do resultado disso ou visualizar esse resultado no mapa. Eu vou clicar no mapa primeiro. Então, ele vai mostrar para mim, esse é um visualizador integrado, essa não é a nossa aplicação, esse é um visualizador integrado do próprio Galileu, onde você tem um resultado do processo de geocodificação. A simbologia aqui apresentada segue a mesma apresentada nas estatísticas de resultado. Você consegue ter informação de cada um dos pontos geocodificados, e se você clicar sobre um ponto, você tem as informações associadas. Você pode também fazer um mapa de calor e identificar onde você tem as principais concentrações aqui. Tá? Então, conforme você vai se aproximando, ele vai ajustando em relação à sua escala, a distribuição, onde eu tenho a maior concentração de estabelecimentos de saúde por território. Esse visualizador não é a nossa aplicação final, ele é o visualizador nativo que o próprio Galileu já oferece para vocês. Bom, o que mais que a gente pode fazer? A gente viu estatísticas, a gente viu um mapa e a gente pode recuperar o arquivo já processado, fazer o download do arquivo resultante. Então, ele está fazendo uma cópia do arquivo aqui para mim. E na prática, tá? Eu não vou esperar o fim da cópia do arquivo, não, mas na prática, o que vocês vão ter de informação adicional nesse arquivo? Vocês vão ter 3 colunas a mais. A primeira indicando a latitude, a segunda indicando a longitude e a terceira indicando aquele nível de classificação que eu mostrei nas estatísticas, se foi 4 estrelas, 3 estrelas, 2 estrelas ou 1 estrela para o registro em específico. Tá? Então, esse foi o Galileu e essa foi a solução que nós adotamos, né, nesse contexto que a gente está apresentando, para espacializar, para conseguir adicionar informação geográfica em relação aos dados do QNES que a gente recuperou. E agora, especificamente, eu gostaria de colocar uma questão para vocês aí, que está relacionada à percepção de vocês sobre esse produto. Tá? A gente tentou mostrar a facilidade da geocodificação aqui. E a ideia agora é avaliar se alguém de vocês, alguém que está assistindo o webinar, tem interesse em receber algum tipo de contato comercial para conhecer um pouco melhor o Galileu, seja do ponto de vista de aspecto funcional, o que mais ele faz e como faz, além do que demonstramos aqui, ou eventualmente alguma proposta relacionada a isso.
Ok, pessoal, eu agradeço a participação de todos aí. Agora eu vou fazer a transferência da apresentação para o Jaime. A gente vai falar um pouquinho sobre análise, agrupamento, cruzamento e filtro de dados espaciais. Então agora a gente já tem as informações do CNES e a gente já tem a informação necessária para a espacialização. O Jaime vai contar um pouquinho para vocês agora do processo que ele realizou para visualização disso, para análise e filtro. Então, vamos lá, Jaime. Bom dia, pessoal. Jaime está falando aqui. Como o Roberto disse, eu vou estar mostrando aqui um pouco do processo que nós realizamos aqui para espacializar esses dados e fazer a nossa análise estatística aqui para poder ter um resultado visível na tela aí para vocês, né? Como o Roberto disse, nós já referenciamos nossos dados, já temos a informação de latitude e longitude dentro do arquivo CSV, que ele gerou lá com o script em Ruby e já referenciou no Galileu. O próximo passo para a gente poder fazer essa análise é obter os dados do IBGE, né, os dados demográficos do IBGE, onde existe um website do IBGE, que vocês podem encontrar o link lá no post relacionado no blog de Alphabet, onde você pode fazer o download dessas informações. Tá? É um pouco complexo de cruzar esses dados aí. A gente não vai estar demonstrando isso, porque isso não é o foco. Tá? Nós vamos estar utilizando um dado pré-processado da imagem aqui dos dados demográficos. Vou estar falando sobre ele mais para frente. Vamos dar seguimento aqui. Bom, partindo do arquivo CSV que o Roberto gerou nos passos anteriores, a gente precisa espacializar esses dados, certo? Para isso, eu vou estar utilizando o ArcMap para fazer toda essa análise, todo esse processo de análise. Mais para frente eu vou falar um pouquinho mais do ArcMap também. Por enquanto, vamos fazer a análise. A princípio, a gente precisa espacializar esse dado. Aqui em File, de Data, a partir de um XY. Selecionar nosso arquivo CSV. Informar o campo de latitude para o campo X de longitude para o campo X e de latitude para o campo Y. Um minuto aqui que ele está selecionando. Basicamente é isso. A gente precisa informar a nossa referência espacial. O Galileu ele devolve para a gente as coordenadas em WGS 84. Ok, ele já selecionou aqui para mim, ele já inclusive selecionou os campos de latitude e longitude. Minha referência espacial já está selecionada aqui, tá? Isso aí está tudo descrito no post, no blog lá. É só clicar em OK e ele vai espacializar para mim, isso é bem rápido, certo? Eu não vou fazer esse processo, eu já tenho esse processo feito aqui para mim. Vou mostrar para vocês aí na tela como que isso fica em cima do mapa do Brasil. Bom, aí está. Em cima do mapa do Brasil vocês podem ver a distribuição dos estabelecimentos de saúde, aí, todos já referenciados com Galileu. Certo? Bom, então já com os dados já referenciados, espacializados e com os dados de população do censo do IBGE, nós vamos fazer uma análise
que consiste em saber a média de população por cada estabelecimento de saúde em alguns níveis de resultado. Aqui no caso vamos estar demonstrando 2 níveis, porém no post nós falamos sobre 3 níveis. Os níveis são Estado, município e setor censitário, né? Todos os dados disponíveis pelo IBGE. Primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é fazer um cruzamento espacial da geometria do dado que a gente quer analisar com os pontos dos estabelecimentos de saúde do IBGE. Aqui na ArcToolbox, pode ser aberto aqui nesse botão. A gente tem a toolbox de análise tools. Dentro da subclasse que é Overlay, temos o Spatial Join. O Spatial Join ele serve justamente para dar um join em dados espaciais. Está abrindo ele aqui. O que a gente precisa? A gente precisa contar a quantidade de estabelecimentos de saúde dentro de cada geometria. No caso, eu vou estar demonstrando para vocês aqui. Para cada estado, como que a gente faria isso? Como que a gente consegue contar o número de estabelecimentos de saúde dentro de cada estado, certo? Então, pegando o dado do IBGE dentro do meu geodatabase IBGE aqui, o F. Lembrando que esse é um dado pré-processado pela imagem, certo? É meu dado principal, eu quero que me retorne as geometrias do estado. Por isso eu coloco ele aqui no Target Features. Em Join Features é a camada que eu quero, que eu uso como referência para contar. No caso aqui, está dentro do meu geodatabase Kines. Eu tenho a feature que eu espacializei no passo anterior aí, estabelecimentos, certo? Falo para onde que eu quero que ela me exporte aqui. No caso eu vou deixar o padrão aí. O tipo de exportação, que é de 1 para 1. Tem 1 para muitos também, não é o caso. E é isso. Não preciso mexer mais em nada, que ele vai concatenar os atributos das 2 camadas e é só dar um OK. Enquanto ele processa para mim, eu vou estar mostrando para vocês aqui o que o dado do IBGE contém para a gente poder fazer essa análise, certo? Esse aqui é o dado do IBGE, né? A gente já fez todo o pré-processamento que a imagem fez. Tem muitos dados, tem dados socioeconômicos, tem dados populacionais, tem muita coisa. No caso aqui a gente vai estar usando dado populacional, que é o total de pessoas residentes em domicílios particulares e coletivos, homens e mulheres. Tá? Então, o IBGE provê esse dado para a gente aqui agrupado por estado. Aqui nessa coluna vocês podem ver. O total a gente vai contar, a gente vai ter um campo depois do nosso join terminar aqui, que é a quantidade de estabelecimentos de saúde para cada registro. Então, com isso a gente vai conseguir tirar uma média de população por estabelecimento de saúde. Uma média simples. Tá? Bom, eu já tenho esse dado pré-processado, eu não vou ficar esperando ele terminar. Quando ele terminar, eu mostro para vocês aí. Eu vou mostrar o cruzamento, o resultado desse Spatial Join que a gente está fazendo aí. Bom, aqui está o resultado dele, então. Então a gente tem aqui os mesmos campos que eu acabei de mostrar, né, da camada do IBGE, mais a concatenação dos campos da camada de estabelecimentos. Certo? Então aqui a população total, nesse campo aqui. E aqui no começo aqui, a gente pode ver que foi criado um novo campo que se chama Join Count. Esse é o campo
que me informa a quantidade de estabelecimentos de saúde para cada geometria, né, referente a cada registro aqui da minha camada do IBGE. Bom, ele terminou de girar o join aqui, eu não vou mostrar porque o resultado é semelhante. Tá? Só deixar invisível aqui. É isso, pronto. Então a gente tem nós temos os dois parâmetros que a gente precisa para poder fazer essa média. A quantidade da população e a quantidade de estabelecimentos de saúde por geometria. No nosso exemplo aqui, nós vamos utilizar o estado e municípios. Vou mostrar aqui para vocês os municípios. Tá? Vou abrir aqui a tabela dele também, mostrar que já processei previamente, isso aí fiz no Special Join. Está aqui a quantidade de estabelecimentos de saúde por município. Tem alguns municípios que não têm estabelecimentos de saúde. São Domingos, na Paraíba, Santa Filomena, no Pernambuco. Na verdade, talvez esses municípios eles tenham, né? Eles não têm um dado válido no cadastro do CNES, né? Não existe, pelo menos na informação disponível do CNES, nenhum tipo de registro associado. Né? Que é isso. Agora, já temos isso, vamos gerar nossa média para a gente poder obter alguns insights de análise sobre isso, né, que é o resultado que nós esperamos aqui no final de todo esse processo. Isso. A ideia da demonstração desse processo que o Jaime está colocando é que nós consigamos ter algum campo, nesse caso a gente está aplicando a razão, né, do número da população para a geometria em questão, então a gente está falando em 3 níveis aqui, a gente está falando no nível de esferas estaduais, municipais e de setor censitário, então a gente vai tentar aplicar a razão do número de população dividido pelo número de estabelecimentos de saúde. Isso vai nos gerar, obviamente, a razão dessas duas variáveis e aí a gente vai tematizar esse mapa para entender como está a distribuição dos estabelecimentos de saúde por população em cada pedacinho do Brasil, seja por setor censitário, seja por município, seja por estado. Ok. Antes de prosseguir aqui, eu queria enfatizar que nós separamos, para poder ter um contraste nessa análise, todos os estabelecimentos que a gente conseguiu coletar, tanto públicos quanto privados, e a gente fez um filtro também para poder gerar um join espacial desses mesmos dados do IBGE só para os estabelecimentos públicos. Mais para frente aí a gente vai poder estar vendo aí o contraste dessa realidade aí de públicos mais privados versus públicos. Bom, seguindo aqui, vou gerar aqui para os meus municípios, certo? Vou gerar essa média. O que eu preciso fazer aqui é abrir minha tabela aqui, clicando com o botão direito na camada, dar um Open Attribute Table. Nas opções da tabela, criar campo. Vou chamar ele de média, população, estabelecimentos, double. O que ele foi gerado está aqui para mim na última coluna. Vou dar um Field Calculator nele. Botão direito no cabeçalho da coluna, Field Calculator. Escolher meus campos aqui. Esse campo aqui é o campo responsável, é o campo referente à população. Tá? Esse aqui é o nome do campo do dado do IBGE. Vou dividir pela quantidade de estabelecimentos de saúde por geometria. Bom, a gente viu que tem alguns estabelecimentos, tem algumas geometrias que tem estabelecimento zerado ali para municípios. Isso aqui provavelmente vai dar um erro. Tá? Vamos ver. Não, funcionou. Não funcionou. Não, funcionou, mas os que tem zero, né? Se é zero estabelecimentos aí, ele trouxe para a gente um valor nulo. Então aqui a gente pode dar uma olhada aqui, que essa aqui é a distribuição de população por cada estabelecimento de saúde, públicos mais privados.
Vou fazer o mesmo processo para os públicos, depois a gente vai tematizar esse mapa aí, o mapa de municípios, de acordo com essa média que a gente gerou. Então, vamos lá. Mesmo processo, opções da tabela, de field, mesmo nome, tipo double, criou para mim lá no final, field calculator, população por estabelecimentos públicos. Calculou para mim aqui. Ok, todos os registros. Trouxe alguns zerados para mim, também, é o mesmo dado, né? E ok, vou ligar as camadas aqui e a gente vai tematizar isso. Dois cliques, eu clico no botão direito propriedades. Simbologia, vamos categorizar por valores únicos, certo? Utilizando aquele campo que a gente gerou aqui, média de população e estabelecimentos. Vou adicionar todos os valores aqui. E dá uma mensagem para mim que tem muito valor, mas é só dar um sim que ele faz. Vamos escolher uma rampa de cores aqui, de verde a vermelho, e dar um OK. Ok, esse aqui é o nosso mapa do Brasil tematizado para todos os estabelecimentos. Vou tematizar, agora fazer o mesmo processo dos estabelecimentos públicos. Mensagem. Escolher aqui minha rampa de cores. Ok. Deixa eu fechar isso aqui. Fechar a tabela. Então aqui a gente pode ver, por município, agora, né, a distribuição da população por cada estabelecimento de saúde. Quanto maior o número de cidadãos por estabelecimento de saúde, conforme a gente tematizou, vai ficar vermelho. Está meio ruim a visualização. Vou chegar aqui um pouco perto do estado de São Paulo. Tem bastante município para a gente poder ver. Aqui está o município de São Paulo. E vou ligar a camada de estabelecimentos públicos. Bom, a gente pode ver um contraste aí, né, que quando nós falamos de todos os estabelecimentos públicos, mas privados, o que abrange consultórios odontológicos, clínicas de estética, tudo que tem a ver com saúde, né, público mais privado, a gente tem um grande contraste aí nessa área de São Paulo aqui, que quando a gente fala de estabelecimentos públicos aqui é bem precária a situação, a distribuição da população para o estabelecimento é muito grande, né, o que... Essa questão da seleção da variável, né, ela pode parecer irrelevante a princípio, mas é fundamental para a intenção do tipo de informação que a gente pretende passar na visualização da tematização do nosso mapa, né. Percebam que simplesmente mudar uma categoria, né, dizer, eu vou considerar estabelecimentos de saúde privados no resultado da minha análise, ele muda quase que completamente o panorama do meu mapa. Então, e muda drasticamente. A gente está indo de uma situação onde, considerando estabelecimentos de saúde, eu tenho uma das piores, de saúde pública, eu tenho uma das piores situações reportadas, e quando eu acrescento os privados, isso passa a uma das melhores, né? Então, a gente precisa tomar um certo cuidado com o critério de seleção dessas variáveis que a gente vai usar para análise. Mostrando aí agora o resultado por estado da mesma análise, tá? A mesma tematização. Todo estabelecimento, a gente pode ver que visualmente aqui o norte é bem afetado, né? Centro-oeste, sudeste, sul, ok. Agora pegando só os públicos, a gente vê que a parte do sudeste de São Paulo ali, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Brasília, são bem ruins, né? Já muda, como o Roberto falou, completamente o panorama, né? Fica bem
amarelo, laranja aqui, bem ruimzinho. Bom, a gente demonstrou só esses dois níveis de análise, né? Mas também tem o nível de setor censitário, que afina muito mais a análise, né? A gente pode ter um nível de análise muito maior. Você consegue, na verdade, baixar a granularidade, né? Você consegue ter a tua visão, primeiro, a macrovisão por estado. Você, olhando o território nacional, não faz muito sentido você olhar para a geometria do setor censitário, porque ela é muito reduzida frente à geometria do território nacional. Então, a gente faz uma análise por estado, posteriormente, dentro de um estado, por municípios, e dentro de um município, por setor censitário. A gente consegue entender, mesmo dentro de um município, exatamente aonde os esforços relacionados a investimentos, seja por meio de financiamento público ou privado no sistema de saúde brasileiro, deve ser realizado. Exatamente. Bom, a gente não fez a análise do setor censitário aqui, mas eu vou estar mostrando para vocês, como eu disse anteriormente, a imagem, ela provê um serviço de todos esses tratamentos dos dados do IBGE. Tá? A gente tem um portal aí que é acessível a todos vocês, é esse que eu estou mostrando aí no browser, que é o inteligência.maps.arcgis.com, onde vocês podem ter acesso a várias demonstrações de serviços que a imagem oferece. Eu vou estar falando aqui especificamente desse atlas socioeconômico, ele já está aqui aberto para mim. Aberto aqui em densidade demográfica, certo? Eu vou estar chegando mais perto aqui para poder refinar essa visualização. Ele vai abrir estados para mim aqui. Se você clicar aqui, você pode ter uma análise estatística aqui do lado. No município de São Paulo mesmo, vou chegar mais perto para a gente poder ver os setores censitários. Um pouquinho mais perto. Ok. Bom, então aí a gente pode ver aí, como o Pepato falou, como o Roberto falou, a granularidade desses dados, né? A gente pode ter uma análise, por exemplo, a gente viu que o município de São Paulo, se tratando de estabelecimentos de saúde pública, é bem precário, porém, nesse nível a gente pode ver exatamente aonde, exatamente em quais setores, quais bairros, isso é afetado. E com dado do IBGE você pode fazer outro tipo de análise. Por exemplo, onde são os bairros mais ricos com maior quantidade de estabelecimentos públicos, com menor quantidade de estabelecimentos privados, esse tipo de coisa. E uma informação adicional, o Jaime comentou a respeito dos serviços de dados pré-processados que a imagem fornece, que ele utilizou. Essa aplicação que vocês estão vendo é um exemplo também, esse Atlas, ele é um exemplo de consumo desses serviços de dados. Tá? Aqui vocês vão encontrar algumas variáveis que estão sendo apresentadas, mas na verdade existem outras informações aí disponíveis. Tá? E uma das coisas, o Jaime está mostrando algumas ali para a gente agora. Então, nesse exemplo, né, além da densidade, população, enfim, tem algumas outras informações associadas, né, tem várias variáveis aí que vocês podem consultar e agregar. Como isso é um serviço de informação geográfica, você pode agregar essas informações e esses resultados na sua aplicação. Consumir isso é bastante simples, tá? E eventualmente você, como já me disse anteriormente, existem os dados do IBGE. Entretanto, o processamento e o entendimento da estrutura desses dados, ele é um trabalho, por vezes, bastante custoso. Então, você pode consumir esses dados de forma pré-processada e simplesmente adicioná-los à sua aplicação para atingir a finalidade da análise que você quer fazer, sem ter que se preocupar em como obtê-los, como processá-los, como tematizá-los, etc. Tá? Inclusive, tem uma questão que a gente queria abrir para vocês agora, não sei quantos, né, do nosso grupo aí de pessoas que estão acompanhando o webinar já estão trabalhando com desenvolvimento de informações, mas a gente queria saber se existe interesse no consumo, né, desses dados, do conteúdo geográfico. Tá? Se você, por alguma razão, está tendo dificuldade em obter informações relacionadas a dados socioeconômicos,
seja porque você não consegue encontrá-las ou porque você tem alguma dificuldade de processamento, a imagem pode ajudá-lo nisso. Tá? Então a gente queria saber quem do pessoal que está acompanhando o webinar tem interesse em conversar um pouco mais sobre quais são esses dados, né, qual é o conjunto que compreende esses dados e, eventualmente, alguma proposta relacionada a consumo, aquisição disso. Ok, pessoal, agradecemos a resposta. O Jaime vai dar sequência à apresentação aqui agora. A gente vai só transferir a apresentação de máquina. Eu vou pedir 1 minuto, por gentileza, para a gente fazer a transferência do apresentador aqui de volta. Aqui, mostrando para vocês, né, eu utilizei o Archimap para fazer aquela análise que a gente mostrou agora, foi bem rápido, foi simples. E aí na tela está o link onde vocês podem obter uma versão trial do Archimap para poder replicar tudo isso que a gente fez aqui. Tá? Ele mostra algumas features, ele libera todas as extensões para você na versão trial, para você poder ter uma gama de recursos muito grande para poder tirar sua conclusão sobre o produto. Isso aí mostrando novamente aí a parte do Atlas, né? Do Atlas que a imagem oferece, dos dados que a imagem oferece, pré-processados, os dados do IBGE são públicos, porém a imagem já fez o trabalho de processar e separar em termos específicos esses dados aí, certo? Ok? Bom, agora a gente vai estar mostrando, a partir daqueles dados que a gente acabou de gerar naquela análise e tematização, como publicar, né, os dados e criar uma aplicação rapidamente com HTML5, JavaScript e ArcGIS JavaScript API para você poder visualizar essas informações. Está voltando a apresentação para mim aqui, só um minuto, por favor. Ok, de volta aqui, vou publicar aqui os nossos dados, eu vou usar só os dados de estado, tá? Na nossa aplicação a gente construiu para ter uma visão macro de estados. Claro que ela pode ser feita para qualquer nível, a alteração e implementação disso é tudo muito simples. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui na janela Catalog, fazer o login no My Hosted Services aqui na sua conta do ArcGIS Online. Se você ainda não tem uma conta do ArcGIS Online, basta só criar uma conta lá, uma conta de desenvolvedor é gratuito, você tem créditos disponíveis para poder trabalhar um pouco lá. Tá? Dá o Sign In, clica no botão direito, Sign In. Vem aqui em File, deixa seus mapas na tela aí do jeito que você desejar, Share as Service. Publicar como serviço. Eu não vou estar publicando, eu vou deixar publicando, mas eu já tenho esse dado publicado, vou estar mostrando para vocês, só mostrar o processo rapidamente aqui, para a gente não estourar muito tempo. Ok? O nome, Kines UF Estabelecimentos. Quero publicar como um Feature Access.
Vou colocar uma descrição aqui. Algumas tags. Ok? Dá um sharing, no caso eu quero deixar esse dado público, everyone, e dá um publish. Ele vai publicar para mim, depois eu consigo acessar o URL dos serviços aí. Agora eu vou passar para a aplicação, vou mostrar a aplicação para vocês. Esse aqui é o resultado da nossa aplicação. Eu vou estar falando rapidamente sobre o código, que é um código bem simples, de uma página. Onde a gente tem a mesma visualização que a gente acabou de ver no ArcMap aí, de todos e públicos, tá? Só que esse renderizador a gente não utilizou o do ArcMap, nós criamos ele no código, vou falar rapidamente. E aqui é a replicação dele na legenda. Isso aqui é uma legenda automatizada da suíte de componentes da ArcGIS Script API. Vindo para o código aqui, lembrando que a construção dessa aplicação também foi documentada no blog, tá? O código está disponível lá, só baixar e alterar. Importação aqui da JavaScript API, que é algumas definições de estilo, inicialização dos nossos componentes. Isso aqui a gente pode encontrar tudo na documentação da JavaScript API, inicialização do nosso mapa, inicialização das nossas duas camadas, tá, de estados e estados públicos daquela análise que nós fizemos, o inicializador do componente de legenda do ArcMap, aqui uma função de callback para as minhas camadas, ok? Layer todos e layer públicos. Vinculando aqui as minhas camadas o evento de update end, ao fim do carregamento de todos os registros, ele vai disparar essa função de callback para definir aqui update end event. E aqui na última linha eu estou adicionando as camadas no mapa, certo? Vou passar rapidamente aqui pela criação do renderizador. Então, quando os registros são carregados, ele me dispara esse callback. Aqui dentro, eu tenho o identificador do campo que nós criamos para a média, certo? Eu ordeno os registros de retorno da camada, porque eu preciso, para criar uma rampa de valores, o valor mínimo e o máximo. Então, ordenando aqui, o primeiro registro é o valor mínimo e o último é o valor máximo, ordenando pelo campo de média que nós criamos. Vou criar um renderizador simples com um símbolo padrão para polígonos, só setando aqui a largura da linha desse polígono e vou setar nesse método setColorInfo do objeto renderer as opções da rampa de cores. O campo, que essa rampa vai ser gerada, o valor mínimo, como eu disse, do vetor, o valor máximo, o último registro, e aqui minha rampa de cores. Certo? Verde, amarelo e vermelho. Eu tenho bastante vermelho repetido porque eu quero que minha rampa tenha uma maior largura de vermelho do que de verde. Seto o renderizador para a camada que me deu esse callback e peço para ele se redesenhar. Tá? Quando isso é feito, ele gera automaticamente aqui para mim, como eu já vinculei, né, ao mapa, a legenda, e o mapa já aparece tematizado. Basicamente é isso. Por fim, a gente só faz um controle aqui de alteração da legenda, né, nos radio buttons ali. Qual foi clicado, eu peço para atualizar a legenda com aquele valor e deixar visível ou invisível as camadas referentes. Bom, pessoal, era isso, rapidamente, aí, que a gente tinha para falar.
tiverem alguma dúvida sobre todo esse processo de análise e sobre a aplicação, vocês podem estar consultando no blog e, se ainda surgir dúvida, podem comentar no blog ou colocar agora nas partes de perguntas que nós vamos estar respondendo. Bom, pessoal, aqui é o Roberto, novamente falando. Já me mostrou agora o código da implementação, e antes da gente abrir para questões, o que eu gostaria de falar para vocês é que, para quem precisa desses dados, né, de alguma forma, seja em formato bruto ou sejam processados, espacializados, tem um presentinho para vocês lá, por meio dos links disponibilizados no blog Geo4Dash. Esses dados já foram publicados, então você consegue usar os dados do CSV para fazer a tua aplicação. Tá? Então, isso é uma das coisas que vocês podem fazer lá via o blog também. Só para a gente encerrar aqui, deixa eu só a gente passar novamente. O controle da apresentação está comigo? Só um segundo, gente. Finalizando, a questão da publicação e compartilhamento de uma API HTML5. E só para a gente recordar o que exatamente a gente fez aqui. Né? Sobre a aplicação ainda, sugiro, quem ainda não conhece, acessar lá o developers.arquis.com, onde vocês conseguem acessar essas APIs e vários recursos para desenvolvedores. E o que a gente passou nesse webinar, quais foram os desafios que a gente enfrentou e mostramos como venceu, só para lembrar. Como obter os dados de estabelecimento de saúde, georreferenciamento destes dados, os dados de distribuição da população brasileira, cruzamento, agrupamento e filtragem dos dados, os insights do mapa, né, e como compartilhar e divulgar os resultados de uma aplicação HTML5. Como eu disse anteriormente, esses dados eles já estão disponíveis. Se vocês entrarem nos posts relacionados a essa série lá no blog Geo4Dash, vocês vão achar links para o repositório do GitHub desses dados estão disponíveis. E o que eu queria agora era, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma questão, a gente tem um espaço curto, a gente acabou excedendo, até peço desculpas por conta da extensão do tempo, a gente acabou excedendo um pouquinho o tempo, mas se alguém tiver alguma questão a gente consegue responder, ou eventualmente, se quiserem entrar em contato direto conosco, os nossos contatos, seja via e-mail ou Twitter, meu e do Jaime, estão disponíveis aí na tela de vocês, assim como o endereço do blog. Chegou uma pergunta para a gente aqui relacionada ao Galileu, né? Se a utilização dele é liberada com a aquisição de uma licença do ArcGIS 10.3. Na verdade, o Galileu ele é um produto à parte, tá? Ele não faz parte do ArcGIS, mas ele funciona em conjunto do ArcGIS. Então, minha sugestão, se você marcou o interesse em conhecer um pouco mais, é que faça uma ponte com contato com a pessoa que é especialista no produto para te explicar detalhadamente o modelo comercial disso. Tá? E caso você não tenha feito a opção ou não tenha informado no telefone no seu cadastro no webinar e quiser passar isso para a gente via chat, a gente também faz esse contato com o time do Galileu para passar todas as informações técnicas e comerciais necessárias aí. Tá? O Galileu ele é um complemento, ele funciona sobre a plataforma ArcGIS, ele depende da plataforma ArcGIS para funcionar, mas o modelo de licenciamento dele ele é
diferente do modelo de licenciamento da plataforma ArcGIS especificamente, é um produto uma parte. Ok, bom, pessoal, a gente não tem mais perguntas, a gente acabou estourando um pouquinho o tempo aqui hoje, então eu agradeço a participação de todos. Novamente, os nossos contatos aí estão na tela de vocês, se alguém tiver alguma dúvida, seja agora, seja posteriormente, lendo os posts, se quiser entrar em contato, pode ser com a gente via e-mail, via Twitter ou via comentários do blog que a gente está monitorando constantemente lá. Obrigado e uma boa semana a todos aí.